Parece uma obra como as outras, mas seu contexto está bem além de muitas obras comuns, pelos temas abordados e a profundidade da trama e o desenrolar. Então, sem mais enrolação, vamos começar. No coração do vasto império de Antares, onde as torres douradas uma vez reluziam sob a luz de um sol imponente, agora apenas as cinzas das chamas devastadoras permaneciam. A capital, Heppenheim, antissímbolo do poder incontestável, era um campo de destruição e desespero. O fogo rugia pelas ruas estreitas, devorando tudo em seu caminho, enquanto o céu se tornava um manto de fuligem e escuridão, refletindo o verdadeiro estado de uma nação em queda. Era como se a própria terra chorasse, lamentando as escolhas feitas pelos homens, cujas ambições os levaram a este fim trágico. O grito dos soldados moribundos misturava-se ao rugido dos monstros emergentes, criando uma sinfonia macabra que ecoava pelos becos e avenidas. O exército, outrora invencível com seus 2 milhões de guerreiros, havia sido tragado por uma escuridão que ninguém poderia prever. Uma força invisível, não apenas de feitiçaria, mas de uma injustiça que corroía o império de dentro para fora, levando consigo 200 mil soldados para a morte, enquanto outros 300 mil jaziam em agonia. No entanto, a verdadeira batalha não se dava apenas no plano físico, mas nas profundezas da alma humana. O verdadeiro inimigo não era o exército invasor, mas a própria percepção distorcida da justiça que envenenava os corações e mentes daqueles que governavam. Em meio a este caos, um nome era murmurado com temor e ódio: Rifenhar de Wall de Antares, o Rei Demônio. Não era apenas um título, mas um rótulo imposto por uma sociedade que se recusava a enxergar além das aparências. Para eles, ele era a personificação do mal, a ameaça que devia ser extirpada a todo custo. Enquanto o sangue dos inocentes manchava as ruas de Heppenheim, os heróis do Império, movidos por uma justiça corrompida, marchavam em direção ao grande palácio Gairak. Eles acreditavam, em sua cegueira moral, que estavam ali para erradicar o mal do mundo. Mas o que eles não conseguiam compreender era que o verdadeiro mal residia na arrogância que os fazia acreditar que podiam julgar e destruir aqueles que eram diferentes. Rifenhard não era apenas um vilão, mas um soberano marcado por cicatrizes profundas, forjado na dor e no desprezo que ele e seu povo haviam sofrido por eras. A história que o Império contava sobre ele era simples: um tirano que precisava ser derrotado. Mas as histórias são moldadas por aqueles que detêm o poder, e essa narrativa ignorava as raízes profundas do conflito. O Império de Antares havia crescido e prosperado à custa de inúmeras vidas, de culturas e raças que foram subjugadas e rotuladas como monstruosas simplesmente por se recusarem a se submeter. Os orcs, os trolls, os anões e os elfos negros, aqueles que agora eram caçados e massacrados, não eram monstros, eram povos que lutavam por sua sobrevivência, por sua dignidade em um mundo que os odiava pelo que eram. Rifenhard, em seu isolamento, entendia a futilidade de tentar explicar isso a seus inimigos. Eles eram cegos, presos em sua própria narrativa de heroísmo. Eles se vangloriavam de suas vitórias, acreditando que estavam purificando o mundo ao destruir o que não compreendiam. Mas em sua busca pela pureza, estavam apenas perpetuando a escuridão que fingiam combater. A verdadeira monstruosidade não estava nos seres que eles caçavam, mas em suas próprias ações, no preconceito que os guiava. Enquanto o Império celebrava a morte dos 4 reis demoníacos, os líderes de raças marginalizadas, Rifenhard sentia a dor de uma perda que ia além da derrota física. Era a destruição de um legado, de povos inteiros que, apesar de todas as adversidades, haviam lutado para existir em um mundo que os rejeitava. A justiça que os heróis proclamavam era, na verdade, uma justiça deturpada, uma desculpa para o genocídio. No auge do confronto, Rifenhard recorreu ao olho do tempo e do espaço, um artefato proibido e de poder inimaginável, na esperança desesperada de reverter o destino cruel. Ele sabia que brincar com o tempo era arriscado, mas também sabia que não tinha outra escolha. Ao invocar o feitiço,
O tempo pareceu congelar, o mundo mergulhado em um abismo de caos e desordem. Quando o caos finalmente deu lugar ao silêncio, Riefenstahl se encontrou em um novo momento, um novo tempo. Mas a vitória, se é que havia uma, era amarga. Ele sobrevivera, mas a que custo? A mensagem central da história é a crítica à forma como a sociedade humana constrói e reforça conceitos de justiça, moralidade e monstruosidade. Ela desafia os leitores a questionarem suas próprias crenças e percepções, a refletirem sobre como o poder pode corromper a noção do que é certo e errado. A história revela que o mal nem sempre está onde pensamos que está, e que aqueles rotulados como demônios ou vilões podem, na verdade, ser vítimas de uma sociedade que tem medo do diferente e que busca o controle por meio da força. O autor da obra parece estar profundamente consciente das falhas e contradições da natureza humana e da sociedade. Ele utiliza a narrativa sombria e trágica de Antares para expor como as definições de bem e mal são maleáveis e frequentemente manipuladas por aqueles no poder. O autor mostra que a verdadeira monstruosidade não reside necessariamente nos demônios ou nos outros, mas na incapacidade da sociedade de reconhecer e aceitar a diversidade e a complexidade da vida. Na realidade da sociedade em que vivemos, a história de Antares serve como um espelho perturbador. Ela nos obriga a confrontar as maneiras pelas quais marginalizamos e demonizamos aqueles que são diferentes de nós, seja por raça, cultura, religião ou crenças. Ela questiona a justiça de sistemas que perpetuam a desigualdade e a opressão e nos lembra de que o poder, quando não questionado, pode facilmente levar à tirania. Em resumo, a obra é uma crítica sombria e eloquente da moralidade humana, um chamado para que os leitores desafiem suas próprias noções de justiça e examinem como essas noções são moldadas pelas forças sociais e políticas ao seu redor. Ela nos convida a olhar além das aparências e a buscar a verdade em um mundo onde as sombras muitas vezes obscurecem o que realmente é justo e correto. Obrigado a todos por escutar sobre a resenha dessa magnífica obra. Gostaria de saber o que acharam desse formato? Aceito sugestões de como querem entender sobre a obra, apenas falar sobre os episódios ou apenas saber como é a obra. Não deixem de compartilhar, dar aquele likezinho maroto e lógico se inscreverem no canal, vai me ajudar muito.